O Anchieta fala hoje da equação exponencial. Em álgebra, equação exponencial é uma equação da forma a elevado a x igual a b, onde a e b são números reais. Por exemplo, 3 elevado a x é igual a 81, logo o x é igual a 4. Os problemas mais complexos de equações exponenciais são resolvidos com o uso de logaritmos. O Anchieta explica para você. Olá pessoal, tudo bem? O assunto da aula de hoje vai ser equação exponencial e inequação exponencial. Pessoal, em termos de equação, a gente já comentou para vocês lembram há um tempo atrás, né? Equação do primeiro grau, equação do segundo grau, que são aquelas equações básicas que vocês aprendem até a nível de ginásio, é isso, não é? Bom, o que mais que valeria a pena comentar para vocês? Então, de equação exponencial, o que vocês vão guardar por enquanto é o seguinte, que a variável vai ocupar a posição de expoente. A variável ocupa a posição de expoente, equação exponencial. Bom, em termos de aplicação, vocês têm na física, né, o que é conhecido como talha exponencial, que seria uma associação de polias. Aparece na química o conceito de vida média, de meia-vida e assim por diante. Isso em termos de aplicação. Bom, equação exponencial também vai ser importante para vocês, porque o próximo assunto importante que a gente vai comentar vai ser logaritmo. E vocês vão notar, né, que no desenvolvimento de toda a teoria lá, a gente vai recair na resolução de algumas equações exponenciais. Então é um assunto que é importante vocês dominarem, tá certo? Pessoal, vamos começar então, lembrando a definição de equação exponencial. Acompanha só. Então tá aqui, ó. Equação exponencial, então como a gente já comentou para vocês, é uma equação de tal forma que a variável ocupa a posição de expoente. A variável ocupa a posição de expoente. Muito bem. Olha só um exemplo bem simples, que vocês até acho que encontram nos livros aí, um exemplo bem fácil, não é? Para caracterizar de fato a equação exponencial, inclusive até a resolução dela, não é? Se vocês tiverem a equação, então, 2 elevado a x igual a 8, eu acho que quase que imediatamente vocês vão concluir que a resposta, no caso, é 3. Quer dizer, vocês estão indiretamente já lembrando da propriedade característica que vocês vão ter que guardar e também vão ter que aplicar nos exercícios aí. Que seria basicamente o quê? Se 2 elevado a x é 8, é claro, 2 elevado a x de um lado, esse 8 vocês fatoram, fica na forma de 2 ao cubo. Se 2 elevado a x é 2 ao cubo, é claro que o x é 3. Quer dizer, já até comentei para vocês um exemplo simples e até já antecipei a propriedade que vai aparecer para vocês de como resolver. É isso. Bom, vocês têm outros exemplos mais sofisticados. Volta para cá, olha só. Outro exemplo de equação exponencial não tão simples, um pouco mais sofisticado, olha só, 3x mais 4 elevado a x igual a 0. E também poderia, em termos de um radical, olha só, a raiz de índice x mais 1 de 9 igual a 3. Então aqui vocês têm 3 exemplos de equações exponenciais. O primeiro exemplo bem mais simples, esse aqui um pouco mais complexo, esse aqui seria, acho que, dificuldade média, não é? É também um exercício não é tão complicado em termos de resolução. Bom, já que eu falei resolução, pessoal, o que vocês vão guardar vai ser o seguinte, em termos de resolução, o A vai ser um número real e o que mais? Ele vai ser maior que 0, diferente de 1. Então, a propriedade que vocês vão usar na resolução de equação exponencial, como aquele exemplo que a gente acabou de colocar, o primeiro para vocês. 2 elevado a x é 8, qual que é a primeira providência? No caso, vocês vão fatorar o 8 para trabalhar exatamente com a mesma base. E, se as bases forem iguais, o que é permitido se fazer no caso? Vocês igualarem os expoentes. Então, essa é a grande dica para vocês, ou é a propriedade que vocês vão usar, tá certo? Acompanha só, tá aqui, ó. Então, a propriedade eu escrevi para vocês assim, olha só. A elevado a f de x é igual a a elevado a g de x, se e somente se f de x for igual a g de x. Então, vocês estão notando, eu tenho uma igualdade de duas potências, não é? Bom, se as bases são iguais, automaticamente os expoentes também serão. A elevado a f de x é igual a a elevado a g de x. Se e somente se f de x for igual a g de x. Agora, tem um detalhe. Nós temos uma condição de existência, hein? Então, essa igualdade que aparece aqui, eu só vou poder usar desde que nós tenhamos o seguinte, o A tem que ser um número real, maior do que 0, diferente de 1. Isso é importante vocês conhecerem, não é? Quer dizer, essa igualdade é permitida vocês utilizarem, desde que a base seja o quê? Maior que 0, diferente de 1. Pessoal, isso em termos de equação. E inequação, aquele comentário que também já foi feito para vocês há um tempinho atrás. É claro que se a gente sabe resolver equação do primeiro grau e segundo grau, não deve ser difícil resolver inequação do primeiro grau e inequação do segundo grau. O mesmo comentário pode ser feito aqui. Entendido equação, vocês vão notar que fica muito fácil resolver inequação.
Então vamos lembrar a propriedade que vocês vão usar em equação, olha só. Então tá aqui, ó. Só em termos de inequação, claro, vocês têm a desigualdade, né? Vocês têm o maior igual, pode ser o menor igual, etc. Então a propriedade que vocês vão guardar, duas propriedades importantes. Quando aparecer uma desigualdade, então o que vocês vão ter que fazer é o seguinte, vocês vão olhar para a base, vocês vão olhar exatamente a base. Se a base for maior do que 1, quer dizer, a base é sempre um número real. Se ela for maior do que 1, vocês vão simplesmente o quê? Repetir a desigualdade, quer dizer, a desigualdade permanece. Se a base for maior do que 1, olha só. A elevado a f de x maior ou igual a elevado a g de x. Se e somente se f de x maior ou igual a g de x. Vocês notaram que eu simplesmente repeti, olha só. Maior ou igual, maior ou igual. Então, quando aparecer uma desigualdade assim, quer dizer, em termos de inequação, quando é que eu repito essa desigualdade? Quando é que ela vai permanecer? Quando? Se a base for um número maior do que 1. Isso é importante vocês guardarem para não fazer confusão. Base maior do que 1, a desigualdade permanece. Tá certo? E se a base não for maior do que 1, o que vai acontecer? Vamos ver isso aqui, ó. Então, olha só. Neste caso, vocês perceberam, olha só. Aqui nós temos o maior igual e aqui nós temos o menor igual. Perceberam que eu fiz uma troca, olha só. Nós fizemos a troca da desigualdade, não é isso? Então, obrigatoriamente, quando é que vocês vão ter que fazer essa troca? Quando? Quando a base estiver entre 0 e 1. Então, esse é um outro detalhe importante para vocês. Tá certo? Então, se a base estiver entre 0 e 1, obrigatoriamente vocês têm que inverter a desigualdade. Se a base for maior do que 1, normal. Base maior do que 1, vocês vão simplesmente o quê? Vocês vão simplesmente repetir essa desigualdade, é isso. Então, isso é importante vocês ficarem ligados, tá certo? Base maior do que 1, em termos de inequação, a desigualdade permanece. Se a base estiver entre 0 e 1, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer a inversão. Pessoal, vamos dar uma olhada agora em dois exercícios de aplicação para ficar mais claro para vocês, inclusive isso que eu estou insistindo, né? Base maior do que 1, conserva a desigualdade. Base entre 0 e 1, tem que inverter a desigualdade. Então, vamos acompanhar, olha só. Só está aqui o primeiro exercício da OSEC de São Paulo, não é? Então é para vocês assinalarem verdadeiro ou falso. Então temos quatro itens aqui, ó. Pede para assinalar verdadeiro ou falso, é isso. Só o primeiro é o seguinte, olha aqui, ó. 0,1 ao cubo maior do que 0,1 à quarta. Então está perguntando exatamente para verificar se é verdadeiro ou não, verdadeiro ou falso. Só a primeira coisa que vocês vão notar é o seguinte, ó. Bom, a base no caso, 0,1, é claro que a base está entre 0 e 1. Então, quando a base está entre 0 e 1, então vocês têm que lembrar o seguinte, se der uma olhada para os expoentes, é fácil perceber o seguinte, olha só, o 3, ele é menor do que 4. O 3 é menor do que 4, muito bem. E por que eu tive que fazer essa troca? Quer dizer, o 3 é menor do que 4 e neste caso foi feita essa inversão. 3 menor do que 4, aqui no caso está escrito 0,1 ao cubo maior do que 0,1 à quarta. Então, isto é verdadeiro pelo seguinte, porque o 3 é menor do que 4, desigualdade menor. E nesse primeiro item, a base, vocês notaram, o 0,1 está entre 0 e 1, é 1/10, está entre 0 e 1. Então, obrigatoriamente, eu tenho que inverter. Quer dizer, o 3 é menor do que 4. 0,1 ao cubo, no caso, é maior que 0,1 à quarta. Por quê? Porque a base está entre 0 e 1. E quando a base está entre 0 e 1, você tem que fazer a inversão, não é? Quer dizer, a gente sabe que o 3 é menor do que 4. Como a base está entre 0 e 1, obrigatoriamente tem que fazer a inversão. Por isso que o item 1 é verdadeiro. Então está aqui, ó. Esse item 1 é verdadeiro. Pessoal, vamos ver o item 2. Vocês estão percebendo imediatamente o seguinte, olha só. Que a base aqui no caso é maior do que 1. A base é maior do que 1 e tem um detalhe importante, olha só. Esse menos 10, a gente sabe que o menos 10 é maior que menos 20. O menos 10 é maior que menos 20. E vocês notaram que foi feita a troca. Será que nesse item 2 eu teria que fazer essa troca ou não? Não, porque a base é maior do que 1. Quando a base é maior do que 1, vocês fazem... Quer dizer, base maior do que 1, vocês vão simplesmente repetir a desigualdade. Tá certo? Por isso que nesse item 2, o que vai acontecer? No item 2 ele é falso. A base é maior do que 1, então o menos 10 é maior do que o menos 20. Foi feita a inversão, falso. Só no item 3, base 2/5 de um lado, base 2/5 do outro. Também é fácil perceber o seguinte, essa base está entre 0 e 1. Então, quando a base está entre 0 e 1, o que tem que acontecer? Não tem que fazer a inversão? De fato, não vamos esquecer que o 5 é maior que menos 5.
o 5 é maior que menos 5, então 2/5 elevado à quinta tem que ser menor que 2/5 elevado a menos 5. Por isso que esse terceiro item é verdadeiro, está aqui. Na realidade, vocês notaram que normalmente foi feita a troca. E, finalmente, no item 4, nós temos um sétimo aqui no primeiro membro e 7 no segundo membro. É claro que as bases não são iguais. Então, o que vocês teriam que fazer? Trabalhar com a mesma base. Então, eu deixo um sétimo no primeiro membro e vou deixar exatamente quem? Onde tem esse 7, eu coloco um sétimo, ou seja, 7 elevado a menos 5/6, no caso, vai ser um sétimo elevado a 5/6, é isso, não é? Então, nesse caso, vocês notaram, de fato, eu tenho exatamente a mesma desigualdade. E a gente vai acabar concluindo o seguinte, que esse 2/3, se vocês compararem o 2/3 com os 5/6, vocês vão acabar concluindo que, de fato, esse item 4 é falso, porque, na realidade, não foi feita essa inversão. E teria que ser feita a inversão, porque a gente está analisando em termos de base entre 0 e 1. Bom, isso em termos do primeiro exercício. Pessoal, vamos dar uma olhada rapidinho agora no segundo exercício de aplicação para vocês. Então, o primeiro, eu coloquei para vocês, fiz todo esse comentário para vocês tirarem essa dúvida aí. Maior do que 1 conserva, entre 0 e 1 inverte. Vamos ao segundo exercício, rapidinho, olha só. Pessoal, olha só o exercício de inequação exponencial que a gente vai resolver para vocês, olha só. O exercício é esse aqui, ó. A elevado a 3 que multiplica x menos 1 maior ou igual a A elevado a 2 que multiplica x mais 1. Olha a restrição da base que ele deu. A base, no caso, entre 0 e 1. Maior do que 0 ou menor do que 1. Ele quer que eu descubra exatamente quais são os valores de x. Bom, só vocês vão perceber que nessa inequação as bases já são iguais. Então o que vocês vão ter que fazer vai ser o seguinte, vocês vão trabalhar com os expoentes, não é? Trabalhar com os expoentes. Agora, se a base está entre 0 e 1, vocês não podem esquecer de inverter. Base maior do que 1 conserva a desigualdade. Base entre 0 e 1 vocês têm que inverter. Então, olha só, A elevado a 3 que multiplica x menos 1, maior ou igual a A elevado a 2 que multiplica x mais 1, o que vocês vão concluir daqui? Vocês vão simplesmente conservar os expoentes e vão inverter a desigualdade. 3 que multiplica x menos 1, menor ou igual a 2 que multiplica x mais 1, e tivemos que inverter por quê? Porque a base está entre 0 e 1. Bom, aplicando a distributiva, vocês vão concluir o seguinte, 3x menos 3, menor ou igual a 2x mais 2. Isolando esse x, vocês vão concluir que o x vai dar menor ou igual a 5. Esse é um cuidado que vocês têm que tomar, tá certo? Pessoal, na próxima aula, como a gente já tinha até antecipado, não é? Fizemos antecipação, equação exponencial e inequação é pré-requisito para logaritmo, que é o assunto que eu vou comentar na próxima aula, que aparece com bastante frequência em todos os vestibulares. Fiquem ligados, então. Até a próxima aula. Tchau para vocês.